Olá, eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer te receber aqui no canal da Fatos Desconhecidos. Como você deve saber, o nosso planeta é cercado por aproximadamente 70% de água oceânica e 30% de áreas emersas, ou seja, de terra. Além disso, todo mundo sabe também que o nosso planeta é dividido em 7 continentes: África, América do Norte, América do Sul, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. Só que essa informação de que o nosso planeta tem 7 continentes não está correta, ao menos em partes. Eu digo isso porque em 2017, um grupo de geólogos anunciou a descoberta da Zelândia, um continente com cerca de 4,9 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 6 vezes o tamanho de Madagascar, mas que está submerso. Zelândia, como foi chamado, é o menor, o mais fino e o mais jovem continente do mundo. Cerca de 94% do continente ainda está submerso, com apenas algumas ilhas para fora da água, como é o caso da Nova Zelândia. Mas qual a história desse continente? Como ele foi formado? Há quanto tempo ele está submerso? E se algum dia ele esteve acima da superfície da água? Quem vivia nesse local? No ano de 1642, o explorador holandês Abel Tasman foi enviado para uma missão. Nessa época, navegadores holandeses descobriram trechos descontínuos da costa oeste da Austrália. Mas ninguém sabia se essas costas eram continentais e se estavam conectadas com o hipotético vasto continente no hemisfério sul. Para descobrir se tal continente realmente existia, Abel Tasman foi enviado nessa missão. Nesse tempo, os europeus já tinham explorado parte do mundo, mas não essa área do planeta. Porém, existia a crença de que deveria haver um pedaço de terra naquela direção. No dia 14 de agosto daquele ano, Tasman saiu da Indonésia com 2 embarcações pequenas para tentar encontrar tal continente. Assim, ele chegou na ilha sul da Nova Zelândia. Lá, ele encontrou o temido povo Maori. Vale ressaltar que o primeiro encontro do explorador com os nativos não foi nada legal. Quando os Maori colidiram uma canoa com um pequeno barco que levava as mensagens entre as embarcações holandesas, 4 europeus morreram. Como consequência, Tasman ordenou que um canhão fosse disparado contra cerca de 11 canoas. Bom, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com os alvos, mas provavelmente as canoas acabaram afundando. Esse acontecimento colocou fim na missão. O local foi chamado pelos holandeses de Baía dos Assassinos e Tasman voltou para casa sem nem mesmo ter colocado os pés naquele lugar. O que Tasman não sabia era que ele tinha realmente encontrado o 8º continente do mundo, mesmo que parte dele estivesse submerso. Mais de um século depois de Tasman descobrir a Nova Zelândia, o cartógrafo britânico James Cook foi enviado para a região para observar a passagem de Vênus entre a Terra e o Sol e tentar calcular a que distância o Sol estava. Também foi dado a James Cook um envelope que ele só poderia abrir depois que completasse seu primeiro objetivo. Feito isso, ele se deparou com uma missão ultra secreta para descobrir o lendário continente, o qual provavelmente ele passou por cima antes de chegar à Nova Zelândia. A primeira prova concreta da existência desse continente só surgiu em 1895, quando o naturalista escocês Sir James Hector estudou a geologia do local e concluiu que a Nova Zelândia era o resquício de uma cadeia de montanhas que formava a crista de uma grande área continental, que se estendia ao sul e a leste, e que agora estava submersa.
Na década de 1960, geólogos finalmente chegaram a um consenso da definição de um continente. Resumidamente, um continente é uma área geológica com uma grande elevação, grande variedade de rochas e uma crosta espessa, além de ter como pré-requisito ser grande. Por isso, não é qualquer pedacinho de terra que pode ser considerado um continente. Apesar da suspeita da existência do oitavo continente, poucas pessoas estudaram a área e não houve muitas novidades sobre o Zelândia até 1995. Nesse ano, o geofísico norte-americano Bruce Lewandowski descreveu a região como um continente e o chamou de Zelândia. Mais ou menos na mesma época, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar entrou em vigor e, com isso, mais uma motivação para descobrir o continente. Esse tratado fez com que os países pudessem estender seus territórios legais além de sua zona econômica exclusiva, até 370 quilômetros de seus litorais, reivindicando todas as riquezas minerais e petróleo que a nova área abrangia. Com essa nova regra, se a Nova Zelândia pudesse provar que fazia parte de um continente maior, seu território aumentaria em 6 vezes. Junto a essa motivação, surgiram investimentos para desenvolver um estudo da área. Muitas provas da existência do continente foram se acumulando ao longo dos anos, mas a evidência mais forte foi observada por um satélite, usado para rastrear pequenas variações na gravidade da Terra para mapear o fundo do mar. Foi só com esse tipo de tecnologia que os cientistas finalmente conseguiram provar que o continente Zelândia é real e tão grande quanto a Austrália. Além da Nova Zelândia, o continente ainda conta com a ilha de Nova Caledônia e com os pequenos territórios australianos da ilha de Lord Howe e da Pirâmide de Ball. Mas onde o novo continente entra na história do nosso planeta? Os cientistas afirmam que o Zelândia fazia parte do antigo supercontinente de Gondwana, formado há 550 milhões de anos e que deu origem a todas as terras do hemisfério sul. Depois, há cerca de 105 milhões de anos, devido a um processo que a humanidade ainda não compreendeu completamente, o Zelândia começou a se afastar do supercontinente. Geralmente, uma crosta continental tem cerca de 40 quilômetros de profundidade, enquanto a crosta oceânica tem cerca de 10 quilômetros. Conforme era tensionado, o Zelândia foi esticado, a ponto de hoje sua crosta terrestre estar a 20 quilômetros de profundidade. Como resultado, o continente se tornou fino e desapareceu embaixo da água. Ainda que esteja submerso, os cientistas sabem que se trata de um continente por causa de um tipo de material encontrado na região. De modo geral, rochas ígneas, metamórficas e sedimentares como granito, xisto e calcário são encontrados em uma crosta continental. Já a crosta oceânica é composta apenas por rochas ígneas como basalto. Isso também ajudou os cientistas a identificarem o Zelândia como um continente. Mesmo que o oitavo continente seja identificado como tal, ainda existem muitas perguntas a serem respondidas. Por exemplo, será que o continente, em algum momento da história, foi uma terra firme? Afinal, as partes que não estão submersas são cristas que se formaram quando as placas tectônicas do Pacífico e da Austrália se encontraram? Isso também nos leva a discutir se algum ser vivo habitou esse lugar do planeta. Sabemos que o supercontinente Gondwana era o lar de uma imensa variedade de fauna e flora, incluindo os primeiros animais quadrúpedes terrestres e os titanossauros. Se Gondwana foi o lar desses animais, será que existem fósseis escondidos no continente Zelândia? Tudo bem que animais terrestres fossilizados são raros no hemisfério sul, mas veja bem, eles são apenas raros. Não quer dizer que eles não viveram nessa região do planeta.
Assim, restos mortais de dinossauros foram encontrados na Nova Zelândia na década de 1990. Já em 2006, encontraram a pata de um carnívoro gigante nas ilhas Chatham. Talvez a pata de um alossauro. Todos esses fósseis datam depois que o continente da Zelândia se separou de Gondwana. Porém, isso não quer dizer que havia dinossauros andando pela maior parte da Zelândia, pois essas ilhas podem ter sido santuários, enquanto o resto estava submerso, como agora. Foram longos 130 milhões de anos para Gondwana se separar completamente, o que deu origem à América do Sul, África, Madagascar, Antártida, Austrália, Península Arábica, o subcontinente indiano e Zelândia. Isso nos sugere que, em algum momento, parte da agora submersa Zelândia permaneceu acima do nível do mar. Mesmo que não seja possível coletar fósseis diretamente do fundo do mar da Zelândia, cientistas estão tentando estudar as profundezas do novo continente. Em 2017, foram feitas diversas perfurações de 1.250 metros em 6 lugares diferentes no fundo do mar. Foi encontrado pólen de plantas terrestres e esporos e conchas de organismos que viviam em águas rasas e quentes, o que indica que a possibilidade de que Zelândia não estivesse tão submersa quanto se pensa. Ainda há muito trabalho pela frente e, definitivamente, após séculos da busca de Tasman, é certo que o 8º continente ainda tem muita coisa para nos revelar. E você, sabia da existência do continente Zelândia? Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!